Olá, o EcoSenado está começando e você vai ver agora evidências científicas de como o contato com a natureza está relacionado com a saúde psíquica do ser humano. Nós tivemos uma pesquisa em 2015, feita pela Universidade de Stanford, que revelou que estar em contato com árvores regula regiões do cérebro associadas à depressão. E os estudos que revelam o impacto da Covid-19 nas áreas protegidas ao redor do planeta. Aqui no Brasil, a gente estima que em 2020 houve um número de pelo menos 5 milhões de visitantes a menos nas unidades de conservação federais. Você vai ver também histórias de quem já encontrou conforto psíquico na natureza neste primeiro ano de pandemia. Dá um pouco a sensação de que tudo vai dar certo, sabe? De que a gente vai passar por esse momento muito difícil, com muitas perdas, mas que há esperança. E no quadro Ideias Verdes, uma máquina criada por estudantes canadenses para combater a poluição por plásticos no mar. O Hula One primeiro aspira areia misturada com pedaços de plástico e manda todo o material para um tanque com água, onde a areia mais pesada fica no fundo, enquanto os plásticos flutuam. Diante da necessidade da adoção do distanciamento social como estratégia de combate à pandemia de coronavírus, em função desses longos períodos de confinamento que a população vem enfrentando desde a eclosão da pandemia ao redor do planeta, nós fomos em busca de um entendimento sobre o papel que a aproximação e o contato com a natureza podem ter nesse contexto. E nós começamos conversando com o Marco Aurélio Bilibio. Ele é especialista em ecopsicologia. Marco Aurélio, muito obrigado por participar do nosso programa, o EcoSenado. Explica para a gente, Marco Aurélio, o que é esse ramo da psicologia, a ecopsicologia? Em primeiro lugar, é uma abordagem emergente, né, dentro da psicologia, que começou nos anos 90, cujo foco é a relação do ser humano com a natureza. A relação do ser humano com a crise ecológica, traduzida em emergência climática, extinção de espécies, degradação de ecossistemas, e como nós reagimos a isso, quais nossas sensações e emoções e fantasias e sentidos que damos para todas essas coisas. E ela faz isso de um jeito interdisciplinar, porque é uma abordagem que ela inicia, logo nas suas primeiras manifestações, ela inicia a partir de um diálogo com o pessoal das ciências ambientais e também com o movimento ecológico, como um movimento social. Você consegue notar, já passados um ano desse período de pandemia, de distanciamento social, uma influência disso nos atendimentos, nos problemas trazidos até pelos pacientes? Ninguém fica imune ao que está acontecendo. Para muitas pessoas, o resultado é um tédio, né, por se verem privadas da sua vida normal, um tédio, inclusive uma depressão, né, que surge por conta do isolamento. Para outras pessoas, uma ansiedade grande em relação ao futuro, em relação aos riscos, né, um medo real de para onde nós vamos, né. Para alguns, uma apatia, muito parecido com o que eu acabei de dizer, e também tendo que lidar com questões muito concretas, como, por exemplo, como é estar com crianças pequenas dentro de uma casa, dentro de 4 paredes, né? As pessoas que moram, especialmente em apartamento, e com pouco contato com o verde, elas sofrem mais do que aquelas que moram em casa. Aquelas que moram em contato com um jardim. Pesquisas revelam que uma janela que leva para o verde, que você pode ver o verde, já provoca diferença. Em Brasília, por videochamada, nós conversamos com a jornalista Sinara Menezes. Ela nos conta que há cerca de 2 meses
começou a cultivar uma horta no quintal de sua casa. Sinara, explica para a gente como é que está sendo essa experiência de cultivar uma horta em meio à pandemia, em meio ao distanciamento social. Desde que começou essa pandemia que eu estava com vontade de fazer uma horta aqui em casa, né? Aproveitar o espaço do quintal para conseguir um pouquinho de autossuficiência em termos alimentares. Dizem que essa é uma fantasia de todo mundo que se encontra numa situação como essa, que é meio apocalíptica, né? De ter essa autossuficiência. Não entendo muito de plantio, né? Então eu fiquei vendo se alguém me ajudava nesse projeto de fazer a horta aqui em casa. E aí, como eu acabei conhecendo muita gente nas redes sociais, apareceu o Juarez Alves Martins, que é um cara que faz hortas urbanas aqui em Brasília. E aí o Juarez me deu várias dicas, né? Ele me ensinou como fazer o canteiro. Coincidiu também que a gente conseguiu um jardineiro bacana, disposto a nos ajudar a ter essa horta em casa. E aí eu finalmente consegui agora, depois de um ano de pandemia, concretizar esse sonho, né? A gente já até comeu alface da horta. A gente tem ervas, né? De temperos e muitos tipos de alface. É um canteiro só, mas tem sido uma coisa muito bacana. Meu sonho, César, é ter uma pequena roça de subsistência aqui em casa, né? Então, mandioca, milho, batata doce, além das coisas da salada, né? É o que eu quero ter. Eu quero ver se a gente consegue fazer a feira da semana direto do quintal. Por videochamada, direto de São Paulo, nós conversamos também com a jornalista Maria Flor. Ela nos conta a experiência dela e de sua família com uma horta que ela cultiva no quintal de sua casa. Ela já fazia isso antes da pandemia, mas, segundo ela, durante a pandemia, ela incrementou toda essa experiência. Então, Maria, eu estou vendo atrás de você aí a sua horta, né? Eu imagino. Tenho aqui 30 metros. 30 por, não chega a 1 metro, então 30 por 50 centímetros, e é o espaço onde eu cultivo as minhas plantinhas em casa. Então, eu já cultivava antes da pandemia, mas durante a pandemia a minha relação com esse canteiro, com esse espacinho verde, se intensificou muito. Em que medida que esse canteiro contribui para você se sentir melhor? Eu acho que ajuda muito a minha saúde mental, porque é tão bonito você colocar uma coisa na terra, às vezes é uma semente, não é nem uma muda, e aí você vê aquilo nascendo, brotando, ganhando força, e depois aquilo vira um alimento. Então, dá um pouco a sensação de que tudo vai dar certo, sabe? De que a gente vai passar por esse momento muito difícil, com muitas perdas, mas que há esperança. Você colocar uma semente e ver nascer um broto e depois aquilo virar um alimento, eu acho isso de uma força, de uma potência, e isso tem me alimentado, isso tem me dado esperança para atravessar a pandemia. Eu saio algumas vezes por dia, só de olhar para o meu canteiro, eu já me sinto relaxando, né? Desconectando um pouco dessa vida tão virtual e tão cheia de telas que a gente está levando. Então, eu saio e falo assim, nossa, olha esse maxixe, ontem ele estava pequenininho, agora ele cresceu. Acompanhar diariamente, né, o crescimento, o que tá bem, o que eu preciso podar. Isso tem sido de muita importância para a minha saúde mental. É como fazer uma higiene mental mesmo, me desconectando da tela, do trabalho e me conectando nos ciclos da natureza, no que é essencial mesmo. Tem sido muito importante. Hoje nós vivemos um tempo em que nossa percepção sobre como nós reagimos do ponto de vista subjetivo e fisiológico ao contato com a natureza já está muito claro. São pesquisas
assim, um número enorme de pesquisas que vão revelando detalhes de como estar com a natureza é algo muito importante para a saúde física, mas para a saúde mental também. Nós tivemos uma pesquisa em 2015, feita pela Universidade de Stanford, que revelou que estar em contato com árvores regula regiões do cérebro associadas à depressão. Existe uma relação tão íntima entre humanos e o planeta que, de certa forma, um espelha o outro. Nesse aspecto, a própria crise climática ou a crise ambiental era um espelho de uma crise humana. Uma das reflexões feitas dentro da ecopsicologia é que, olhada do ponto de vista clínico, a crise de insustentabilidade lembra um processo suicida. É duro dizer isso, né? Crise ambiental gera ansiedade, mesmo que as pessoas não se deem conta. E quando elas podem falar disso, você vai ver que vem raiva, vem medo, vem realmente insegurança, né? Vem tristeza profunda, né? Essa coisa da extinção de espécies, se ela deixa de ser assim, um conjunto de duas palavras, extinção de espécies, e passa a ser um contato real com a espécie que está sendo extinta, gera profunda dor, né? Gera profunda dor. É uma expressão da ignorância ecológica em que hoje nós vivemos, a falta de acesso a esses sentimentos muito profundos que são naturais a nós humanos. Existe uma expressão chamada ecocídio, né, que significaria a morte de um sistema vivo, a morte dos ecossistemas. Em ecopsicologia nós damos outra conotação para essa expressão. Ecocídio, graças ao princípio da interdependência, é um processo de autodestruição pela destruição dos sistemas dos quais nós dependemos. Sob essa ótica, né, essa rota que nós estamos tomando na direção do agravamento da crise climática e da extinção acelerada de espécies é literalmente um projeto autodestrutivo. E esse projeto do autodestrutivo, em parte, ele é fruto dessa ignorância ecológica, dessa crença básica e algumas outras crenças que são ambientalmente completamente disfuncionais, como essa de que nós podemos viver num ambiente em desequilíbrio. A qualidade da vida humana depende da qualidade do ambiente, porque depende da qualidade das relações. Nós somos seres de relações. Portanto, a crise que nós vivemos é uma crise que exigiria, da parte das autoridades, a mesma postura que um paciente de psicoterapia precisa ter numa crise pessoal. Parar para pensar e, se precisar, mudar tudo que tiver que mudar para tornar a vida mais coerente, ou colocar a si mesmo coerente com as necessidades reais mais profundas, né? Porque disso vem a saúde. A saúde da nossa sociedade, aliás, da nossa civilização, depende de um repensar disso que eu estou chamando aqui de ignorância ecológica. Uma frase importante que nós temos dentro da ecopsicologia é o seguinte: as necessidades do planeta são as necessidades da pessoa, e os direitos da pessoa são os direitos do planeta. O uso de agrotóxicos na agricultura, quando necessário, deve seguir normas de segurança. Dados do Sistema Único de Saúde registram cerca de 40 mil pessoas atendidas devido à exposição aos agrotóxicos entre 2007 e 2017. 26 mil pessoas com sinais claros de intoxicação, como náuseas, diarreias e problemas respiratórios. Em sua maioria, pessoas do sexo masculino e com baixo nível educacional. Desse total, 1.824 morreram e 718 sobreviveram com graves sequelas. Apesar dessa estatística, 493 novos registros de agrotóxicos foram aprovados no Brasil em 2020, um recorde desde que esses dados começaram a ser compilados pelo Ministério da Agricultura. A
Airbus planeja lançar até 2035 o primeiro avião de passageiros movido a hidrogênio com emissão zero de carbono. Dos 3 modelos desenvolvidos, 2 são bem convencionais, mas o terceiro traz um conceito inovador. No Blended Wing Body, as asas se fundem ao corpo principal, criando uma fuselagem bem mais larga. Isso ajuda a armazenar mais combustível e a criar um espaço maior na cabine, que poderá acomodar até 200 passageiros para viagens intercontinentais. Um protótipo deste avião, com 2 metros de comprimento, já fez diversos voos testes. Estudantes de engenharia de Quebec, no Canadá, desenvolveram uma máquina capaz de ajudar a combater a poluição pelo plástico. O Hula One primeiro aspira areia misturada com pedaços de plástico e manda todo o material para um tanque com água, onde a areia mais pesada fica no fundo, enquanto os plásticos flutuam. Mesmo os pedaços bem pequenos. Feita a separação, a areia volta à praia e o microplástico coletado pelo Hula One vai para um destino bem mais apropriado: a reciclagem. Até o dia 31 de agosto estão abertas as inscrições para o Rainforest Kids Challenge. O objetivo é premiar crianças e adolescentes do mundo inteiro empenhados em criar soluções para a preservação das florestas tropicais. Podem se inscrever equipes formadas por estudantes de 8 a 18 anos, orientados por um professor. Mais informações no endereço eletrônico rainforestchallenge.dfcworld.com. No último mês de março, a União Internacional para a Conservação da Natureza lançou uma edição especial da revista Parks, voltada para os temas do meio ambiente, destinada a analisar os impactos da pandemia de coronavírus nas unidades de conservação e nas áreas protegidas ao redor do planeta. Nós vamos conversar agora com Mariana Ferreira. Ela é gerente de ciências da ONG WWF Brasil e ela participou da publicação. Mariana, explica pra gente que tipo de problemas a publicação aponta, problemas esses que surgiram desde o início dessa pandemia de coronavírus e que atingem as áreas protegidas ao redor do planeta. Alguns dos artigos da revista trataram especificamente disso, de como a pandemia impactou as áreas protegidas, as terras indígenas, sob diferentes aspectos, Um dos artigos destaca que mais da metade das áreas protegidas da África e 1/4 das áreas protegidas da Ásia foram forçadas a interromper ou reduzir as suas atividades de conservação, como as ações de fiscalização e monitoramento. Mais de 1/3 de todos os guarda-parques da América Central relatam terem perdido seus empregos. Isso também aconteceu aqui na América Latina e na África. Um impacto muito grande veio também da redução ou completa paralisação da visitação dessas áreas. Esse impacto foi muito sentido na África, onde o turismo internacional é muito importante e garante não só os recursos para a manutenção dessas áreas, mas também para a sobrevivência das comunidades do entorno que dependem da visitação. Aqui no Brasil, a gente estima que em 2020 houve um número de pelo menos 5 milhões de visitantes a menos nas unidades de conservação federais. Essas unidades tiveram cerca de 15 milhões de visitantes em 2019 e pelo menos 5 milhões a menos em 2020. Além desses recursos diretos advindos de turismo, em vários países o recurso para as áreas protegidas vem muito de fundos do governo. E, obviamente, por questões de prioridade, parte desses recursos estão direcionados, nesse momento, às questões sanitárias, às questões de saúde emergenciais e também, nos próximos anos, vão estar voltadas a uma recuperação econômica, a questões sociais que são tão prementes. Então, existe uma preocupação também de como, nos próximos anos, os recursos e o orçamento tão necessário para a gestão dessas áreas vai ser impactado. Muitos países, na verdade, têm feito um movimento bastante interessante, que é incluir as áreas protegidas nos seus planos de recuperação econômica.
porque a gente precisa lembrar que essas áreas são ativos não só para a proteção da natureza, mas são ativos bastante importantes para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social. Mariana, a gente tem visto muito também uma tentativa de associar o próprio surgimento da pandemia com a degradação ambiental, com a exploração predatória da natureza, né? Então, quer dizer, nesse contexto todo, as áreas protegidas têm um papel bastante especial, não é? Tem um dado muito importante do IPBS, que é o painel interdisciplinar para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que fala que pelo menos 30% das novas zoonoses ou doenças infecciosas emergentes, como a Covid, que surgiram no mundo recentemente, estão conectadas à mudança de uso da terra, quer dizer, ao desmatamento e à degradação. Existe um estudo que mostra que o custo de você ter aí conservação da natureza e garantir, evitar essas zoonoses, é da casa de bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões mundialmente por ano. E a gente está vendo que o custo da Covid para toda a economia do planeta vai ser na casa de 7 a 15 trilhões. A gente está falando de recursos muito menores ligados à prevenção também de futuras zoonoses. Esses estudos, eles apontam assim estratégias, apontam saídas, digamos, para esse nó, não é? Para esse funil que está sendo formado, vamos dizer. Eu imagino que seja preciso reinventar formas de sobrevivência para essas unidades de conservação. Na verdade, a gente precisa de ações muito mais consistentes e contundentes que reduzam e parem imediatamente a degradação e a conversão dos ambientes naturais. Isso não está sendo feito. Então, a primeira coisa é a gente reduzir e combater o desmatamento e a degradação ilegal que está acontecendo dentro das áreas protegidas e das terras indígenas. De outro lado, existem formas muito positivas e soluções muito inovadoras, aparecendo para garantir a gestão dessas áreas, Essas áreas são áreas onde você pode ter a produção de insumos, a relação da bioeconomia, que é uma economia moderna, mais justa, mais inclusiva, Existem mecanismos de sustentabilidade financeira, uso de créditos de carbono, pagamento de serviços ambientais, também para ações de conservação da natureza. Esses pacotes existem e precisam ser melhor utilizados, A gente vê um dos artigos da edição especial da revista Parks, mostrou que pelo menos 17 países incluíram a conservação da natureza em seus pacotes de recuperação pós-Covid. E eu não estou falando só de União Europeia, etc. Eu estou falando de países como o Paquistão e o Quênia, criando empregos verdes, especialmente para jovens, dentro ou no entorno dessas áreas protegidas. Enquanto isso, outros países, pelo menos 22 países, promulgaram retrocessos nas suas legislações ambientais, enquanto a gente estava durante a pandemia. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento. No que diz respeito a esse impacto da pandemia nas unidades de conservação nas áreas protegidas, a gente já vem há mais de um ano convivendo com essa situação, não é? Isso mudou no curso desse ano? Quer dizer, como é que esse problema se desenvolveu, seja no sentido do impacto, seja no sentido das soluções, ou mesmo de toda essa discussão que a revista Parks está trazendo para o público, né? Logo nos primeiros meses, pós-início da pandemia, a maioria dos parques do mundo ficou completamente fechado, Então, a gente teve aí entre março e agosto, em alguns países mais, outros menos, essas áreas completamente fechadas. Então, você tem um impacto não só nos recursos, mas também nas atividades necessárias para a existência dessas áreas, de fiscalização, monitoramento, pesquisa e etc. Aos poucos, com todas as medidas sanitárias, essas áreas foram reabrindo, com cuidado e etc., para visitação, para trazer as pessoas e para suas atividades básicas. Então, acho que tem um impacto inicial muito forte, que agora, aos poucos, começa a se dissolver,
mas o que a gente tem visto não só no Brasil, mas em outros países, é esse frequente abre e fecha das áreas também, que é difícil. A gente tem visto e conversado com vários estados uma tendência, por exemplo, de uso de tecnologias, então uso de drones e outros aplicativos para fazer monitoramento de áreas, para você não ter que ter grandes grupos de pessoas fazendo esse trabalho. Uso de tecnologias, por exemplo, para agendar visitação das áreas e evitar aglomeração. E eu acho que esse uso de tecnologias é um avanço e uma solução que vem para ficar e ajudar cada vez mais na gestão dessas áreas. E agora eu acho que a gente passa a ter um novo desafio, que não é a questão do abrir ou fechar com protocolos, é o desafio de fato mais de demandas desse setor em relação aos planos de recuperação pós-econômica, né? Então, como a gente de fato insere essas áreas como ativos nessa recuperação, né? E mais do que isso, como a gente evita retrocessos que impactem essa área num argumento de que precisamos crescer a qualquer custo ou precisamos retomar a qualquer custo. Então, agora eu acho que a gente sai dessa reação mais imediata e passa para um período mais longo em que a gente vai olhar a recuperação e a restauração. E a gente tem dito muito em vários fóruns, em vários locais, que a gente não quer voltar ao que éramos, né? A gente quer que essa pandemia tenha nos ensinado algo e que a gente vá para um lugar melhor. E acho que, como a gente considera as áreas protegidas nos planos setoriais, no planejamento econômico do país, é uma forma da gente ir para um lugar melhor. Ótimo, Mariana, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, o Ecosenado. A gente vai deixar o link da revista Parks aqui na nossa tela, já que ela está acessível por meio digital. A gente espera que toda essa reflexão acerca do papel das unidades de conservação e sobre o impacto da pandemia de coronavírus nas áreas protegidas ao redor do planeta desperte cada vez mais na população mundial o interesse para a importância da preservação da natureza. E a gente termina esta edição do Ecosenado aqui. Você pode rever este programa e nossas edições anteriores em nossa página na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Até o próximo programa.